Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, um capítulo totalmente dedicado ao ensinamento de Cristo quanto às parábolas. E eu gostaria de, nesta manhã, dar um destaque à parábola do semeador. A parábola do semeador, e que Deus nos ajuda a entender, não é? O que é, capítulo 13 de Mateus, a partir do verso 1. Passei essa semana meditando nesse texto, porque tem muitas coisas na vida cristã que a gente não consegue compreender, não é? E a gente fiquei refletindo sobre o tipo de terreno que é o meu coração. Qual é o tipo de terreno que é teu coração? Se a gente não tem um coração limpo, um coração inclinado para as coisas de Deus, geralmente existe também um coração perverso. E a Bíblia chega a dizer, profeta Jeremias, que o coração é perverso, extremamente corrupto. Quem o conhecerá? A maldade. Jesus chegou a dizer que a boca fala do que o coração está o quê? Cheio. Por isso que fala aquelas coisas, né? É sempre uma palavra depreciativa, porque o coração é assim. É a revelação, na verdade, da pessoa. No capítulo 13, a gente vai estudar essa parábola, a parábola do semeador, e o bom que eu gosto é a explicação do próprio Cristo. A gente vai fazer essa leitura, e os irmãos vamos ler até o versículo de número 23, eu faço questão de ler toda essa parábola, não é? Os irmãos sentados como estão, mas com reverência, vamos entender o que Deus quer falar conosco nesta manhã. Mais tarde, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira-mar. Logo uma grande multidão se ajuntou ao seu redor. Então ele entrou num barco, sentou-se e ensinou o povo que permanecia na praia. Jesus contou várias parábolas, como esta: um lavrador saiu para semear. Versículo número 4, a igreja. A primeira semente caiu à beira do caminho. Outras sementes caíram em solo rochoso, e não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinha raízes profundas. Versículo de número 7, a igreja. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Os discípulos vieram e lhe perguntaram: por que o Senhor usa parábolas quando fala ao povo? A igreja pode ler o verso 11? Pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia, mais do que nada tem, até o que tem lhe será tirado. E por isso que uso parábolas. Eles olham, mas não veem, escutam, mas não ouvem, nem entendem. Cumpre-se desse modo a profecia de Isaías, que diz: quando ouvirem o que digo, não entenderão, quando virem o que faço, não compreenderão, pois o coração deste povo está endurecido. Gostaria que você guardasse bem essa palavra do Senhor Jesus. O coração do povo está endurecido. A dureza do coração impede o crescimento, a dureza do coração impede o crer, o realizar.
começa com suas próprias conjecturas, seus próprios pensamentos, interpretações particulares, não do Espírito Santo, e não prosperam. E ele diz o seguinte: pois o coração deste povo está endurecido, ouvem com dificuldade, e têm os olhos fechados, de modo que seus olhos não veem, os seus ouvidos não ouvem, o seu coração não entendem, e não se voltam para mim, nem permitem que eu os cure. Felizes, porém, são os seus olhos, pois eles veem, os seus ouvidos, pois eles ouvem. Eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês têm visto e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam. A igreja pode ler o verso 18? Queria chamar a sua atenção porque o próprio Cristo, ele diz assim: agora escute, que eu vou dar uma explicação da parábola que eu acabei de falar. Por mais que eu me esforce, pregador, seja qual for, a gente vai dizer algo, mas ele diz: escute a explicação da parábola. As 4 sementes, as que caíram à beira do caminho, em solos rochosos, a que caiu no espinho e a que caiu num solo fértil. Escute a explicação que é que ele diz. E a gente fica perguntando qual é o tipo, não é, do nosso coração, que tipo de terreno é o nosso coração. Agora ouçam a explicação da parábola sobre o lavrador ou semeador, em algumas traduções, que saiu para semear. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não a entendem. Então o maligno vem e arranca a semente que foi lançada no seu coração. Os irmãos perceberam? Muitas pessoas ouvem a palavra, estão constantemente, não importa o pastor, o pregador, quem seja, mas não permitem. Essa palavra o maligno arrebata, escuta, mas não prosperam, porque estão com o coração endurecido e não crescem, não entendem e não prosperam. As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora a recebem com alegria. A igreja pode ler o verso 21? As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações desta vida e pela sedução da riqueza, de modo que não produzem fruto. E as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma colheita 30, 60, até 100 vezes maior do que a quantidade semeada. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a compreender a revelação da sua palavra nesta manhã. Vamos dizer amém, irmãos? Amém. A proposta, lendo esse texto, a mensagem é: que tipo de terreno é o seu coração? A gente vê aqui claramente o próprio Cristo explicando a dureza do coração dos seus ouvintes. Perguntaram certa vez a Jesus no Mateus 19, esse faz parte do terceiro discurso do Senhor Jesus Cristo. Mateus é dividido em 5 discursos, e esse aqui faz parte do terceiro. E aqui, meus irmãos, pensando nesse tema, que tipo de terreno é o teu coração? Você já fez um exame pessoal, introspectivo, sobre a sua vida cristã, sobre a sua caminhada na sua igreja local, nesta igreja, na sua caminhada no Evangelho? O que você cresceu? Você percebe um crescimento em comunhão, crescimento em amor, em parceria, em ajudar? Ou você percebe também algum crescimento
você que recebeu a palavra, em contribuir na obra, em ajudar. E aqui a gente precisa saber que tipo de terreno espiritual é o nosso coração. Será que é um terreno propício para a palavra de Deus germinar? Será que a palavra de Deus vai frutificar no meu coração? Essa é uma introdução que eu fiquei pensando. Por que as pessoas ouvem tanto e não crescem, e não há libertação? Continuam o mesmo crente, não se envolve, não desenvolvem. Será isso uma enfermidade física? Será isso uma enfermidade emocional? Ou seria uma enfermidade espiritual? Estão no nosso meio, mas não são nossos. Será? Porque Cristo falou sobre isso. Essa mensagem, ela pode parecer até dura, mas foi Ele que falou sobre isso. Não irão prosperar. Aprendem, mas nunca se convertem. Paulo fala isso em uma das suas cartas. Ele diz: o sucesso da palavra de Deus, é claro, é palavra de Deus. Ela está voltada ao terreno que recebe. Você pode sair daqui agradecido ao Senhor, louvando a Deus, mas pode sair da mesma forma que entrou, sendo o mesmo crítico, sendo aquela mesma pessoa que aponta, e não cresce. A igreja vem falando de comunhão desde janeiro. É comunhão, é crescer, é igreja unida, igreja feliz e tal, mas a semente está sendo lançada, o semeador somos nós não estamos semeando. Interessante que eu vi um comentário de um teólogo que ele dizia que Jesus estava em Nazaré. Se você ver o capítulo 12, você vai ver isso, e ele lá, as pessoas não acreditavam nele, a incredulidade era grande, e ele saiu de casa. Se você ver o versículo 1 do capítulo 13, naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, eu quero pregar lá fora, porque dentro de casa parece que ninguém quer ouvir. Eu fico pensando na vida daquele homem de Deus, de um sacerdote, que já apelou de todas as formas, mas não há mudança na vida dos filhos, mas não há mudança na vida das filhas. E aqui, meus irmãos, pensando nesse tema, aqui o sucesso da palavra de Deus depende do coração que recebe, do coração que está ouvindo, a sede do conhecimento nosso. Então, em primeiro lugar, a semente que caiu na beira do caminho tem uma explicação. Ouve a palavra, mas ela não permanece. Esta intrigante parábola de Jesus inicia falando justamente das sementes que vão caindo pelo caminho. E a semente à beira do caminho significa que apenas ouve a pregação sobre o reino, mas não é suficiente. Ouve a pregação, talvez considere boa a pregação, ouve, mas aqui diz que não assimilam a palavra. Por favor, o pessoal aí, veja o verso 19. O verso 19. Até ouve, ó. As sementes que caíram à beira do caminho, essa é a primeira semente, representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não entendem. Então o maligno vem e arranca a semente que foi lançada no seu coração. A semente não prospera. Ouviram a palavra, mas não entendem. No capítulo 19, novamente, os fariseus, ele perguntam a Jesus, eram doutores. Por isso que Jesus chegou a dizer que o evangelho é para pessoas simples do coração. Não tem nada a ver com grau, com escolaridade, não. Há muitas pessoas que têm um conhecimento muito bom, intelectual, mas não tem bíblico, mas não tem espiritual. Aí você vai ver, essa letra mata, quem dá vida é o Espírito. Não adianta você ser alfabetizado, você ser crítica ou crítico, não adianta se você não tem um coração aberto para o Espírito Santo de Deus entrar. Vamos continuar do mesmo jeito, vamos falar de amor o ano inteiro, e você vai continuar sem amar. Vamos falar de perdão o tempo todo, mas a gente vai continuar sem perdoar. É incrível. Caiu na beira do caminho. Em primeiro lugar, ele diz que não assimilam a palavra, mas deveria assimilar, são doutores. Jesus Cristo certa vez disse para um mestre, tu é mestre em Israel e tu não entende o novo nascimento? Tu não entende estas coisas? Então a gente percebe que o entendimento da simplicidade do evangelho não tem nada a ver com escolaridade, não, nada a ver com isso, nada a ver, mas é com a humildade, é o coração aberto, é o coração sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Também aqui não está dizendo que os doutores não são sensíveis, porque Paulo era um doutor, mas ele foi sensível.
Deus transformou aquele Saulo em Paulo, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, o homem que escreveu a metade do Novo Testamento, sim, poliglota, né? O homem falava várias línguas, idiomas, e era um homem de Deus. Então a gente tira essa ideia da cabeça. Deus, ele quer falar. Então, aquele que tem um coração endurecido, lá em Atos capítulo 26, Paulo pregando, aí o rei Agripa ouviu a mensagem, bonita a mensagem de Paulo. Aí ele disse: Paulo, por um pouco tu queres me persuadir a ser um cristão. Ele fez: não somente você, até as cadeias podem se converter, mas você tem um coração duro. Quem tem coração duro pode até dizer que a mensagem é boa, pode até dizer que gostou, a toda a organização, mas o coração permanece endurecido. É aquela pessoa que pode recitar o Salmo de número 23 e falar de todas as suas conjecturas, seja gramatical, apreciar o Salmo de uma forma poética, mas jamais vai conhecer o pastor do Salmo. Conhece o Salmo do pastor, mas não conhece o pastor do Salmo, porque não tem intimidade com ele. Meus irmãos, tem um significativo muito grande. Era o rei que agora não estava entendendo, e dizia a Paulo: por pouco eu não me converti. Aí Paulo: oxalá que você se convertesse, mas o coração está endurecido. A semente, irmãos, agora que cai nas pedras. Veja o versículo 5, por favor. Versículos 5 e 6. Outras sementes caíram em solo rochoso, e, não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Vamos ver o verso 6? A igreja pode ler? Essa segunda semente que cai no terreno cheio de pedra é algo muito conhecido pelas pessoas que moram nessas áreas rurais. Tem terreno que não dá para plantar. Você não dá para plantar ali porque não tem terreno, não tem profundidade. Neste tipo de terreno, não há um aprofundamento nas raízes, em decorrência das pequenas pedras em abundância misturada com terra. Não é uma terra boa para plantar nem macaxeira, nem inhame, nem batata. É pedra, não vai desenvolver. Esse terreno aqui, por esse motivo, a semente fica no superficial, né? Então a gente vive num tempo de muita superficialidade, irmãos. Pessoas que têm até aparência, e você pode até se impressionar conversando com elas, mas tenha cuidado, engana. Não são realmente pessoas de Deus. A gente tem que ter muito discernimento espiritual, porque as suas atitudes reprovam. Fala uma coisa, mas outra diferente. E Jesus Cristo falou no sermão da montanha, o primeiro discurso dele, que todo aquele pôs Senhor minhas palavras e põe em prática, vou comparar um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Por isso que muita gente tem, irmão, estou falando do ponto de vista espiritual, eu não estou falando de relação material, mas são pessoas que não crescem. Você conhece pessoas assim? 10, 20, 30, 40, 50 anos dentro de ministério, mas não desenvolvem. E fica perguntando por quê. Eu vou dizer no começo que Jesus disse: coração endurecido. Deus quer tratar nos corações. Deus quer tratar. Então, irmãos, as pessoas têm esse coração, caiu sobre a pedra, é um coração frágil, debilitado. Os que têm um coração apoiado somente no sentimentalismo. E Jesus Cristo falou sobre isso. São sentimentais. Ai, que palavra boa. Ai, eu quero me converter. Até se convertem, mas logo acaba, porque não tem raiz, não tem leitura da palavra, tem uma vida ainda parecida com a do mundo, não se transformou. Você pode conhecer muitas pessoas assim, dentro de igreja, às vezes tem até posição, mas vive curtindo música do mundo, vive, sabe, olha tudo, mas não olha nada de Bíblia, tem um conhecimento. Essas são pedras, não tem profundidade, não tem intimidade com Deus, não tem uma vida próspera no Evangelho. Meus irmãos, fica muito claro, essas pessoas, elas têm um coração fraco. Paulo diz, escrevendo às igrejas de Coríntios: tem muito no vosso meio fraco, e não poucos que dormem. Por quê, irmãos? Não examinam a si mesmo. Na ceia, quando ele fala, são pessoas que não se aprofundam, e Paulo está cheio de igreja de gente assim, fraca. Eu não estou falando fraca não, viu? Magrinho, não é isso não, é espiritualmente. Entenda isso do ponto de vista espiritual. São pessoas que nunca vai chegar perto do seu líder, da sua liderança, e quer trabalhar. Sempre tem uma crítica na ponta da língua.
são pessoas que não se converteram nunca ao Evangelho que transforma. Então, meus irmãos, eu fico impressionado vendo sobre essa segunda semente que nasceu na pedra, caíram na pedra, não tem um coração apoiado na razão, na palavra do Senhor. O que Paulo fala lá em Romanos capítulo 12, verso 1, mas o coração num sentimentalismo, pode chegar de repente, alguém soltar uma poesia aqui, ouvir declarar, a pessoa chora, alguém pode cantar e filma, ai que louvor lindo, mas não quer ouvir a palavra de Deus, não permite, e pode ouvir, dependendo de quem pregar, se for fulano quem prega eu escuto, mas se for Beltrano não. Irmãos, a gente deve olhar para Jesus Cristo, o autor da nossa fé. Você não conhece pessoas assim? Não conheço. De repente, dependendo do que vai cantar aqui, pode ter sido uma bênção, porque fulano cantou, cuidado com isso, porque Deus não se agrada. Fala de superficialidade, mas irmãos, eu digo que eu quero ser bem objetivo. Agora tem a terceira semente, a semente que cai nos espinhos. Veja o verso 7, por favor. Quero ir para a Bíblia, você vai lendo, vai compreender. Capítulo 13, 7. A igreja pode ler comigo? Outras sementes e cresceram. Que cresceram e sufocaram. Aqui, meus irmãos, é interessante que a semente entre espinhos é um coração bastante, até que tem um dinâmico, e até criativo, tem muitas ideias. É um tipo de lugar onde a palavra, infelizmente, não tem chance de desenvolver, porque a fascinação pelo mundo, pelas coisas do mundo, atrai a pessoa. Gosta da igreja, defende até o Evangelho, mas tem suas observações sempre. Eu nunca esqueço, quando eu fazia o curso, ali teologia, quando tinha o Cânon de Marcion. Esse Marcion era um teólogo, que ele chamou a Bíblia, não Bíblia Sagrada não, foi Bíblia Sangrada. Porque a pasta que ele tirava, ele estava lendo. Quando vinha dízimo, ele aqui tira. Isso aqui o profeta errou. Rasgava. Amar teu próximo como a ti mesmo. Amar o inimigo, não. Amar o inimigo não, rasga. Estou dando um exemplo. Só quer aceitar o que está na sua cabeça, mas nunca deixou o Espírito Santo falar o coração. Não crescem, não desenvolvem. Então aqui, esse espinho sufoca. Não tem muita chance de desenvolver-se, porque está voltada pelo mundo, está fascinado ou fascinada com as coisas do mundo, enriquecer e tantas coisas, e esquece de servir ao Senhor. Aí aqui diz assim, é o amor pelas riquezas materiais, pode ser caracterizado por isso, a caiu entre espinhos, também que impede o total crescimento. Marcos capítulo 10, versículo 24, por favor, coloca aí, Marcos 10, 24, o dinheiro sufoca. Os discípulos se admiraram de suas palavras, mas Jesus disse outra vez, filhos, entrar no reino de Deus é muito difícil. Você sabe dessa passagem que fala? Daquele jovem rico, que vivia dentro de igreja, era um homem que observava os mandamentos, e Jesus olhou para ele e disse assim, falta-te uma coisa. Lembra disso ou não? E ele saiu triste, porque não quis seguir a Jesus. Tem pessoas que não se admiram não, vai saber salmo, vai saber palavra, vai fazer estudo histórico, mas não segue a Jesus. Parece um pouco complicado, mas Jesus ensinou na parábola do jovem rico, que ele tinha o conhecimento, mas não tinha a riqueza, o amor à riqueza, aos bens materiais, impede o seu crescimento total na obra do Senhor. São os prazeres carnais que prejudicam a vida espiritual. Só para a gente, tem vários textos aqui, mas eu colocaria Romanos 8, 7, para a gente ver o que é que se atrapalha. Romanos diz que quem está na carne não pode agradar o Senhor, mas 8, 7 diz assim, pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de quem? De Deus, nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Irmãos, enfim, Paulo diz assim, os que estão na carne não podem agradar ao Senhor. A gente precisa pedir a Deus sempre, Senhor, dá um novo coração, transforma meu coração, tira do meu coração que não te agrada, porque irmãos, essa semente do espinho é isso, ela fala justamente dos prazeres, não são espirituais, mas carnais. A última semente caiu numa terra útil, o autor sagrado chama numa terra boa. A semente em boa terra representa, sabe o quê?
aqueles que têm um coração limpo, reconhecem são pecadores, estão dispostos a obedecer, querem crescer. Irmãos, a Bíblia diz, você já leu sobre isso, não existe um justo, nenhum sequer. Todos pecaram, mas reconhece seu pecado. Você lembra daquele fariseu que foi orar no templo? Está lá em Lucas capítulo 18, a partir do versículo 9, se não me engano. A Bíblia contou uma parábola sobre dois homens que foram para o templo orar. Um era fariseu, outro publicano. Como é que o fariseu orava? O conhecimento que ele tinha, a lei que ele observava. E ele se exaltou. Ele fez: Senhor, eu não sou como esses pecadores. Por favor, vamos me ajudar aí. Vem Lucas capítulo 18, verso 9. Vocês vão entender, porque apesar do conhecimento, essas pessoas não vão entrar no reino dos céus. O coração não é limpo. Em seguida, Jesus contou uma parábola, a seguinte parábola: aqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. Escute, dois homens foram ao templo orar. Um deles era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu em pé fazia esta oração: eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas. São desonestas, pecadoras, adúlteras, e com certeza não sou como aquele cobrador de impostos. A igreja pode ler o verso 12, vamos lá, gente? Está aí o fariseu, extremo. Eu sou isso, sou aquilo. E geralmente, irmãos, quem é de Deus sabe que não tem nada. A gente não tem dízimo para dar, a gente devolve o que é do Senhor. Devolve, tudo é dele. Eu vi uma pregação semana de um pastor muito conhecido. Ele dizia o seguinte, que não é 10% não, dele é 100%. Tudo é de Deus, tudo pertence ao Senhor. E Ele nos dá. E quem é fiel no pouco, Ele coloca sobre o muito. Mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem de se levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Você já orou assim? Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou o quê? Um pecador. Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou o quê? Lembra aquela oração daquele cego desprezado? Jesus, filho de Davi. Você sabe que quando a gente se humilha, Deus exalta, irmãos. Mas não é só humilhar só de palavras, pedir que Deus realmente nos transforme. Tem coisa que não quer sair da sua mente, você não acredita. E a gente tem um risco de estar julgando um ao outro. Mateus fala sobre isso no versículo 7. Então, essa semente da boa terra, o que é que ela fala? No final do Sermão da Montanha, Jesus disse isso: é os que ouvem e que procuram praticar. E ele diz assim, eles dão ouvidos à palavra de Deus. Tiago 9, por favor, varão. Tiago 9, eles dão ouvido à palavra de Deus. Irmão, Tiago capítulo 1, versículo 19, varão, 19, desculpa. Entendam isso, meus amados irmãos. Sejam todos prontos mas não se apressem em falar, nem se irá. Ele fala da palavra, ouvir a palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Todos estejam prontos para ouvir a palavra. Mas, irmãos, entender as escrituras. A gente sabe daquela história lá, quando aquele superintendente e aquele eunuco, e ele perguntou, o evangelista Filipe perguntou: você entende o que lê? Ele falou: eu não entendo. Ele foi humilde: eu não entendo. E era um homem bem instruído, mas eu não estou entendendo o que eu leio. E ele subiu, e o Espírito Santo ajudou ao evangelista, e o evangelista explicou, e ele entendeu. Disse assim: eu estou vendo um rio, o que é que me impede de ser batizado? Aí o profeta, o evangelista disse: é lícito se você crer de todo o coração. Irmão, a palavra de Deus a gente tem que crer. Se a gente não crer, a gente não vai ver a glória de Deus. Se a gente não crer, a gente não vai ver nossa causa prosperar. A gente vai ver a aparência de prosperidade. Cuidado com a aparência, viu? Às vezes, aparentemente, fulano está tão bem. A aparência engana. Às vezes está adulterando, às vezes está fazendo coisa ilícita, está roubando, mas parece. Mas as aparências enganam. Quem conhece o coração é o Senhor. E Ele disse isso. Esse povo está me honrando com os lábios, mas o coração está como? Essas palavras de Cristo, às vezes no púlpito, muitos pregadores sei que não quer dizer, mas não é para ofender, é para a gente ver o que Deus está dizendo. Perceber essa verdade.
não dão ouvido à palavra. Quem caiu na boa terra, ouve a palavra, entende as escrituras e mais, são produtivos. Veja aí João 15,16, bem conhecido. Eu gostaria que a igreja colocasse de pé, por favor. A gente já quer concluir. Veja essa quarta semente na boa terra. O que vai acontecer? João 15,16. São os escolhidos por Deus. São aqueles que realmente de coração entregaram sua vida a Cristo. Todos nós, vamos lá, irmãos, comigo? Vocês não me escolheram, e os chamei, e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhe dê tudo. Eu gosto muito daquela tradução. Não foi vós que escolheste a mim, pelo contrário, eu escolhi a vós, e eu vos nomeei para que você vá e dê fruto. Sabe qual é a vontade de Deus aqui, meus irmãos? Deixa eu entender isso. Deus quer a árvore dando fruto. Ele procurou fruto numa árvore. Você lembra dessa passagem? E não tinha um fruto, ele estava com fome. Ele está dizendo, nunca mais nasça fruto de ti. Ele procura fruto em mim e você. Mas ele quer ver o fruto da verdade, não de mentira, de falsidade, de farsa. Ele quer a verdade que liberta. Os escolhidos vão produzir muitos frutos. Serão servos de Deus ativos, cada um na sua área, na sua chamada. São produtivos na obra do Senhor. O semeador que saiu a semear é você, somos nós, igreja. Todo dia a gente está semeando a palavra. Lá no Salmo 120 diz que aquele que semeia com lágrimas, porque não é fácil não. Quem disse que você, semeador, vai ser compreendido? Muitas vezes vão lhe chamar de hipócritas. Eu tenho escutado isso, irmão. Pela misericórdia de Deus, pela misericórdia, 30 anos aqui, 27 anos de igreja, quantos discursos eu já ouvi? Ah, vai sair logo, ah, não passa daquilo. E essas pessoas, eu gosto tanto porque Deus deixa bem viva para ver o poder de Deus, não mim, porque eu sou pequeno, não meu, mas quem é Deus na minha vida, na sua vida também, é a misericórdia dele. Olha, não passa nem um ano, não passa nem 2, não sabe o que está dizendo. Quem escolhe é Deus, nem eu, nem você. E Deus quer que você produza. Caiu na terra boa, vai produzir. Caiu na terra boa, vai ajudar. Caiu na terra boa, é um cooperador. Caiu na terra boa, é aquela pessoa que você não está só, a gente está junto. Na terra ruim não, vou avisar agora. A mensagem foi boa, mas a mãe já esqueceu tudo. Na beira do caminho vem um maligno e rouba. No terreno que é cheio de pedra, não prospera porque não tem profundidade. Na terra boa prospera. Deus vai fazer você prosperar cada vez mais, porque você está nessa terra boa. Então a conclusão é isso. É você e eu, a igreja, que tem a responsabilidade de sair pelo mundo semeando, levando a boa semente do reino. Hoje à tarde mesmo tem um grupo de evangelistas semeando. Toda tarde de domingo tem aquele grupo que é espalhado por aí. Deus tem ajudado a gente. Domingo passado, Charles, quanta experiência, quantas vidas se voltando para Cristo. Deus faz isso, irmão, porque a gente semeia. A palavra não é do pastor, a palavra é do Senhor. A igreja não pode cessar de semear até a volta de Cristo. Quando é, pastor? Tem gente que não quer. Irmão, vai ter acampamento das mulheres. Eu vou não, isso é bom, mas não vou. Irmão, vai ter acampamento, não, vou não. Geralmente não tem força essas pessoas. Peça a Deus força, viu? Porque seu caminho não está indo bem. Quando era do mundo, se juntava com quem não prestava, era ou não? Eu tenho que dizer certas coisas, irmão, mas quando chega a hora da guerra, não dá para mim não. Cuidado com isso, porque Deus tem dado a oportunidade a você para fazer a obra, porque Ele lhe ama. Cristo, na condição de jardineiro, Ele vai eliminar de nós toda árvore daninha, toda erva daninha, para que sejamos produtivos. Você vê isso em João capítulo 15. Quem está dando fruto, ele vai cortando, vai amparando, vai podando, para que você dê fruto. Tem muita coisa que vai querer impedir você continuar caminhando, mas continue, porque quem começou a obra na vida sua e minha foi Deus. E nós estamos numa boa terra. Digam amém, irmãos. É uma boa terra, e você vai produzir, e o nome do Senhor será glorificado.